Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos até aqui. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia por completo, né? Nós começamos esse desafio lendo a partir do Novo Testamento. E hoje nós vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Já concluímos o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos à nossa leitura do Evangelho de Marcos. Amém? Outra coisa, a versão que eu estou lendo é a versão NVI. Às vezes você já conheça essa passagem, esses textos, porém numa outra tradução divergente, né, diferente. Então a versão que eu estou lendo, minha Bíblia que me acompanha aqui, é a versão NVI. Caso você queira adquirir uma versão NVI, tem o link na descrição, Bíblia física, né? Amém? Glória a Deus, então vamos à nossa leitura, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré?
Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, falando aqui sobre João Batista preparar o caminho, o batismo e a tentação de Jesus. Jesus chama os primeiros discípulos, Jesus expulsa o espírito imundo, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, Jesus ora num lugar deserto e a cura de um leproso. Amém? E aqui finaliza então o nosso primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Glória a Deus, você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos para a leitura de mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Amém? Glória a Deus, um forte abraço e até mais.